Plano de Estudo Tutorado Terceiro Ano Ensino Fundamental, volume 4, 2021, Matemática. Olá, bem-vindos ao canal Ensinando e Aprendendo Sempre. Vamos fazer a semana 1 do PET, volume 4, de Matemática do terceiro ano. Agora nós estamos no PET, volume 4. E o tema da semana 1 é o que é medir e o que é unidade de medida? Vamos começar. Querida criança, nesta semana você aprenderá a escolher qual a unidade de medida mais adequada para medir comprimento, tempo, capacidade e massa. As medidas aparecem em muitas situações do dia a dia, por isso precisamos de instrumentos de medida. Agora vamos conhecer alguns instrumentos de medida. Nós estamos vendo aqui alguns instrumentos de medida. Veja quantos instrumentos de medida aparecem acima. Você conhece todos eles? Para que cada um deles serve? Vamos aprofundar um pouco mais nosso conhecimento sobre medidas. Para saber mais, para conhecer um pouco mais sobre os instrumentos de medidas, assista ao vídeo Instrumentos de Medida Infantil e aí tem o link. Então vamos começar as atividades da semana 1 de Matemática do terceiro ano, PET volume 4. Número 1. Pesquise o que é medir e registre abaixo. 2. Analise as imagens dos instrumentos de medidas apresentados na seção Breve Apresentação dessa semana 1 e responda as questões a seguir. Letra A. Quais instrumentos medem a grandeza comprimento? B. Qual unidade de medida aparece na jarra? Ela serve para medir qual grandeza? C. Qual grandeza é medida pela balança digital? D. O relógio digital está marcando 2 horas e 5 minutos do período da manhã ou da tarde? Então, vamos observar aqui alguns instrumentos de medida, porque nós vamos responder, olha. Então, a gente tem o calendário, nós temos termômetro, relógio, régua, fita métrica, as balanças, olha. As duas, nós temos o relógio digital, nós temos a jarra. Observe que a jarra, olha a capacidade dela é de 1 litro. Por quê? Porque você vai responder aqui a capacidade dessa jarra, né? Número 2. Mas antes, a número 1 está perguntando o que é medir. Então, medir é comparar grandezas da mesma natureza, como, por exemplo, o peso de um objeto, a capacidade de um recipiente ou o comprimento de um espaço. E aí, no número 2, está falando para você observar lá, né? Na breve apresentação, foi o que nós voltamos aí para olhar, né, os instrumentos. Quais instrumentos medem a grandeza, comprimento? Então, lá no desenho, né, as ilustrações, nós temos aí a régua e a fita métrica, que medem a grandeza comprimento, né? A gente pode medir o comprimento com a régua e a fita métrica. Qual unidade de medida aparece na jarra? Então, nós vimos lá que é 1 litro e ela serve para medir qual grandeza? Então, a grandeza de capacidade, né? Então, a capacidade daquela jarra lá é de 1 litro. Depois, nós temos aí perguntando qual a grandeza da balança digital. Então, a balança digital, ela serve para medir peso, então a grandeza de massa. O relógio. E o relógio? Ele está marcando 2 horas da tarde, 2 horas e 5 minutos. É da manhã ou da tarde? Então, a gente está vendo que é da tarde. Quando você volta lá no relógio, está 14 horas e 5 minutos. Então, se é 14 horas e 5 minutos, são 2 horas da tarde, né? Após o meio-dia, a gente começa a contar. 1 hora da tarde, 13 horas. 14 horas, 2 horas da tarde. E assim vai. 15 horas, 3 horas da tarde. Número 3. Qual unidade padronizada de medida é mais conveniente para completar cada frase? Letra A. Em um dia de aula, Marina fica na escola durante 4 B. Salete usou 1 de leite para fazer um bolo. C. O irmão de Ana nasceu com 3,5. 4. Vamos medir. Letra A. Luca esticou uma corda e mediu o comprimento dele usando o próprio passo. A corda tem o comprimento igual ao de quantos passos de Luca?
B. Cristina despejou todo o conteúdo de uma garrafa de água em copos iguais. Veja, para encher essa garrafa novamente com água, precisaríamos despejar nela o conteúdo de quantos desses copos cheios? C. Karina e Gustavo usaram uma balança para descobrir quantos quilogramas cada um tinha. Veja o que a balança marcou para cada criança. Então, aqui nós estamos vendo a Karina, o peso dela, e aqui nós estamos vendo o Gustavo, o peso dele. Quantos quilogramas a balança marcou para a Karina e quantos quilogramas a balança marcou para o Gustavo? Então, aqui nós vamos colocar a palavra horas. Em um dia de aula, Marina fica na escola durante 4 horas. Salete usou 1 litro de leite para fazer um bolo. Então, você vai colocar litro. O irmão de Ana nasceu com 3,5 quilos ou 3 quilogramas. Não tem problema. Vamos medir. Então, aqui o Lucas, ele esticou a corda para medir o comprimento dele usando o próprio passo. Então, olha os passos, né? Então, quantos passos? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a corda tem o comprimento igual ao de quantos passos de Luca? De Luca, 10 passos. Então, aí você pode contar, né? Então, Cristina despejou todo o conteúdo de uma garrafa de água em copos iguais. Então, aqui está a garrafa. Olha, então ela foi colocando aqui, colocou aqui nesse copo, encheu no outro. Então, quantos copos ela vai ser utilizado para despejar o conteúdo desses copos cheios, para encher essa garrafa novamente, né? Então, 4 copos cheios. Se ela despejou aqui, ó, então para poder devolver essa água aqui na garrafa, né, vai ser também 4 copos cheios de água. A Karina, ela está aqui na balança, ela está se pesando e o peso dela, ó, 27 quilos, né? 27 quilogramas. E o Gustavo, ele está pesando, né? 30 quilogramas. Então, ele tem 30 quilos e a Karina tem 27. O Gustavo, ele é pesado, né? Tem 3 quilos a mais que a Karina. A Karina é 27 e ele 30 quilos. 5. Observe as duas colunas. Uma apresenta alguns instrumentos usados para medir e a outra situações em que esses instrumentos são utilizados. Ligue as duas colunas relacionando-as. Então, nós vamos ligar. Então, aqui nós vamos medir. Então, a fita métrica, nós vamos ligar aqui. Então, ela serve para tirar as nossas medidas quando nós queremos fazer uma roupa, que vamos a uma costureira, então ela vai tirar as nossas medidas. Quando a gente quer comprar um tecido, então a fita métrica também serve para medir a quantidade de tecido que a gente quer, né? Eu quero 1 metro de tecido, eu quero 2 metros, então vai medir. Aqui nós temos a balança serve para pesar, então aqui a gente está vendo, ó, legumes, frutas, então nós vamos utilizar a balança. E aqui a jarra, tá vendo? A jarra, a gente vai medir, né? Eu tenho 1 litro de leite, ou eu tenho 1 litro de água, 1 litro, 2 litros de iogurte, então aqui que nós vamos ligar. Então, com essa atividade, nós encerramos a semana 1 de matemática do 3º ano. Te aguardo no próximo vídeo. Deixe aí o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito ainda. Grande abraço e até o próximo!